Caros amigos, nesse vídeo faremos uma explicação básica para o entendimento da matéria. Vamos comentar artigo por artigo e, por fim, vamos trazer aquele gráfico dos poderes da propriedade aplicados à enfiteuse. Enfiteuse é direito real sobre coisa alheia que transfere e compartilha perpetuamente, por ato entre vivos ou de última vontade, todos os poderes do proprietário para o enfiteuta, através de registro público, em troca de um pagamento anual chamado foro. Importante instituto jurídico do mundo grego que lança suas origens no regime fundiário do Egito de Cartago, adotado no mundo romano pela Lex Marciana em fins da República e aperfeiçoada mais tarde pela Lex Adriana, que disciplinara, em especial, as concessões de terra incultivadas na África do Norte. Curso de Direito Romano de José Cretela Júnior. No Brasil, a enfiteuse é responsável pela edificação de parte da cidade de Petrópolis. A enfiteuse foi proibida pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 2038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 2016, e leis posteriores. Essa proibição não implica em extinção dos contratos anteriores, portanto, o que foi pactuado sob a égide do antigo Código Civil continua valendo. Então, aquela famosa pergunta, vale a pena continuar estudando o Instituto? Com certeza que sim. Primeiro, porque, como foi dito, as enfiteuses já pactuadas seguem valendo e são perpétuas. E, em segundo lugar, nós temos a continuidade da enfiteuse através do direito de superfície, que é um instituto muito semelhante. Previsão legal da enfiteuse, Código Civil de 1916, título 3 dos direitos reais sobre coisas alheias, capítulo 1, disposições gerais, artigo 674, são direitos reais além da propriedade. Inciso 1. A enfiteuse. Regulamento da enfiteuse, Código Civil de 1916, capítulo 2, da enfiteuse, artigos 678 a 694. Partes da enfiteuse são o senhorio direto, que é o proprietário da terra, e o enfiteuta, que é o proprietário da concessão, a pessoa que compra a concessão. Obrigação fundamental da enfiteuse é o foro, que é aquele valor anual que é pago pela concessão. Obrigação eventual é o laudêmio, que não é imposto, e de acordo com a lei é pago toda vez que o enfiteuta vende uma enfiteuse, fazendo então uma subenfiteuse. Normalmente o laudêmio é 2,5% do valor da venda. A figura do cabecel é uma espécie de síndico que administra um conjunto de subenfiteuses, e nós vamos tratar dele quando formos falar do artigo 690. Artigo 678. Dá-se a enfiteuse aforamento ou emprazamento quando, por ato entre vivos ou de última vontade, o proprietário atribui a outro o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa que o adquire e assim se constitui enfiteuta ao senhorio direto uma pensão ou foro anual, certo e invariável. Nesse artigo encontramos o conceito da enfiteuse, que já foi apresentado no começo do vídeo, e que de forma simples e resumida é a transferência dos poderes da propriedade em troca do pagamento de um foro anual. É como se fosse um aluguel, só que no caso é registrado em cartório e é perpétuo. Artigo 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse por tempo limitado
considera-se arrendamento e como tal se rege. Como foi dito, não existe enfiteuso temporário. A pessoa que resolve enfiteuticar o seu bem está fazendo para toda a vida. E a pessoa que adquire essa concessão também a terá para toda a vida. É perpétua. Artigo 680. Só podem ser objeto de enfiteuse terras não cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação. Aqui se tem uma espécie de sugestão de finalidade ou uma finalidade imposta. Lembrando que o direito de superfície institucionalizou isso exigindo uma finalidade. Artigo 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança na mesma ordem estabelecida a respeito dos alodiais neste Código, artigos 1603 e 1619, mas não podem ser divididos em glebas sem o consentimento do senhorio. A concessão de enfiteuse transmite de pai para filho e assim sucessivamente em caráter perpétuo. A alodial é a propriedade plena, portanto não está gravada de nenhum ônus. E as enfiteuses se transferem aos herdeiros da mesma forma que as propriedades alodiais. Esse finalzinho do artigo 681 é interessante, porque se vários herdeiros forem fazer a herança da enfiteuse, para dividir, eles vão ter que pedir permissão ao proprietário. E eu entendo que isso acontece porque se você tiver vários herdeiros sobre uma gleba que está enfiteuticada, se não houver um acordo com o proprietário, vários herdeiros vão poder fazer um conjunto de negócios ali contraditórios e que pode não dar muito certo. Então é preciso que os herdeiros entrem num entendimento com o proprietário para poder fazer a divisão daquela gleba que foi enfiteuticada, daquela área que foi enfiteuticada. Artigo 682. É obrigado o enfiteuta a satisfazer os impostos e os ônus reais que gravarem o imóvel. Toda pessoa que adquire direito sobre bens alheios vai pagar os encargos sobre esse bem, IPTU, condomínio ou mesmo conta de luz e água. Isso acontece num simples contrato de locação, quanto mais num contrato que transfere direito real sobre a propriedade alheia. Artigo 683. O enfiteuta ou foreiro não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção, e o senhorio direto tem 30 dias para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. Se dentro do prazo indicado não responder ou não oferecer o preço da alienação, poderá o foreiro efetuá-la com quem entender. Aqui temos o clássico direito de preferência numa situação muito interessante. Com certeza as pessoas vão perguntar: Leonardo, mas como é que pode isso? O proprietário da terra transfere direitos sobre a sua terra e depois, se o enfiteuta quiser vender a sua concessão, o proprietário da terra vai comprar o que é dele? Não é exatamente isso. Porque quando o proprietário faz a concessão, a intenção do enfiteuta normalmente é construir. E se ele vai vender a concessão dele, é porque ele já construiu. E nesse caso, o proprietário da terra não estará adquirindo a terra nua, e sim uma construção, um prédio, uma casa. Então, essa razão do direito de preferência é absolutamente entendível e necessariamente aplicável à enfiteuse. Artigo 684. Compete igualmente ao foreiro o direito de preferência no caso de querer o senhorio vender o domínio direto ou dá-lo em pagamento. Para este efeito, ficará o dito senhorio sujeito à mesma obrigação imposta, em semelhantes circunstâncias, ao foreiro. Aqui nós temos a inversão do direito de preferência. Se o proprietário da terra for vender a terra, a preferência é do enfiteuta. Artigo 685. Se o enfiteuta não cumprir o disposto no artigo 683, poderá o senhorio direto usar, não obstante de seu direito de preferência, havendo do adquirente o prédio pelo preço da aquisição. Aqui nós já temos a imposição do direito de preferência naquela hipótese onde o enfiteuta vende para outra pessoa
sem comunicar ao proprietário da terra. O proprietário da terra pode recorrer e exigir a venda do bem enfiteuticado para ele, e ele vai pagar o mesmo valor que o adquirente pagou para o enfiteuta. Artigo 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil por venda ou doação em pagamento, o senhorio direto que não usar da opção terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 2,5% sobre o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no título de aforamento. Aqui nós temos a previsão legal do famoso laudêmio. Toda vez que o enfiteuta for vender a sua concessão e o proprietário da terra abrir mão do seu direito de preferência, ele vai pagar para o proprietário um laudêmio de 2,5% sobre o valor do bem, que no caso, normalmente, é a construção, um prédio, uma casa. Esse valor pode até ser maior. 2,5% é o que está estabelecido na lei. Se não houver acordo alterando esse valor, vai ser 2,5%. Artigo 687. O fogueiro não tem direito à remissão do foro por esterilidade ou destruição parcial do prédio enfitêutico, nem pela perda total de seus frutos. Pode, em tais casos, porém, abandoná-lo ao senhorio direto e, independentemente do seu consenso, fazer inscrever o ato de renúncia. Artigo 691. Aqui temos um caso de extinção unilateral da enfiteuse. Caso o bem se perdesse, acontecesse algum sinistro, o enfiteuta poderia simplesmente abandonar sua concessão ao senhorio direto, ao proprietário da terra, resguardado o direito dos credores. Ou seja, se o enfiteuta estivesse devendo, ele não ia poder fazer isso. Ele ia ter que seguir à frente da enfiteuse até quitar suas dívidas. Artigo 688. É lícito ao enfiteuta doar, dar em dote ou trocar por coisa não fungível o prédio aforado, avisando o senhorio direto dentro em 60 dias, contados do ato da transmissão, sob pena de continuar responsável pelo pagamento do foro. Transmissão por doação ou dote. Nesse caso, o proprietário da terra não tem direito de preferência, porque o enfiteuta está doando a sua enfiteuse, provavelmente para algum parente, enfim, não importa, ou então está pegando a enfiteuse e está dando como dote, que era uma coisa que existia no passado, quando a pessoa ia casar. Antes de casar, normalmente, o cônjuge varão já presenteava a sua futura esposa com algum dote, uma casa, um terreno, uma concessão de enfiteuse. Artigo 689. Fazendo-se penhora por dívidas do enfiteuta sobre o prédio emprazado, será citado o senhorio direto para assistir à praça e terá preferência, quer no caso de arrematação sobre os demais lançadores, em condições iguais, quer em falta deles, no caso de adjudicação. Aqui temos o exercício do direito de preferência em caso de leilão. Caso a concessão fosse a leilão para o pagamento de dívidas de algum enfiteuta, o senhorio direto, o proprietário, tinha direito de preferência nesse leilão. Ele ia poder chegar na frente de todo mundo, dar um lance e comprar aquela enfiteuse. Artigo 690. Quando o prédio emprazado vier a pertencer a várias pessoas, estas, dentro em 6 meses, elegerão um cabecel, sob pena de se devolver ao senhorio o direito de escolha. Parágrafo 1º. Feita a escolha, todas as ações do senhorio contra os fogueiros serão propostas contra o cabecel, salvo a este o direito regressivo contra os outros pelas respectivas cotas. Parágrafo 2º. Se, porém, o senhorio direto convier na divisão do prazo, cada uma das glebas em que for dividida constituirá prazo distinto. E sim, artigo 690, nós temos essa interessante figura do cabecel, que é uma espécie de síndico para fins enfitêuticos. Para entender o cabecel, tem que imaginar o seguinte: o proprietário da terra pega um lote, por exemplo, de 10 mil metros quadrados, 1 hectare, ou menos ou mais, faz a concessão, o enfiteuta chega lá, constrói 3, 4 prédios, constrói 40, 50 casas, e o enfiteuta, ou mesmo o proprietário, depois, para administrar todos esses furos que terão que ser pagos ao longo do ano, laudêmios eventuais,
problemas relacionados com o contrato, em vez dele tratar com cada uma daquelas famílias, era eleito ou é eleito um cabecel que vai responder por todas essas questões. Ou seja, o cabecel é um síndico para essas finalidades de administração da enfiteuse. Artigo 691. Se o enfiteuta pretender abandonar gratuitamente ao senhorio o prédio afogado, poderão opor-se os credores prejudicados com o abandono, prestando caução pelas pensões futuras até que sejam pagos de suas dívidas. Bom, no caso previsto nesse artigo, é um pouco complexo. O que vai acontecer é o seguinte: os credores vão assumir a concessão de enfiteuse, vão fazer o calcionamento do foro pelo tempo que correr uma eventual ação de conhecimento ou de execução. Definida a pendência, vai ser resolvido os valores, o que tiver que ficar com o proprietário da terra fica, e o que for da parte dos credores, para salvar a dívida que o enfiteuta deixou, vai ficar, evidentemente, com os credores. Artigo 692. A enfiteuse extingue-se: 1. Pela natural deterioração do prédio aforado, quando chegue a não valer o capital correspondente ao foro e mais 1/5 deste. 2. Pelo compromisso, deixando o foreiro de pagar as pensões devidas por 3 anos consecutivos, caso em que o senhorio o indenizará das benfeitorias necessárias. 3. Falecendo o enfiteuta sem herdeiros, salvo o direito dos credores. O artigo 692 é um tanto quanto autoexplicativo. Ele dá 3 razões para a enfiteuse se extinguir. Lembrando que ela é perpétua, né? Então, se ela vai se extinguir, alguma coisa muito estranha vai acontecer aí. E no caso, é a deterioração do prédio aforado. Vamos imaginar aí um desabamento, um abandono, a tal ponto que o prédio não chega a valer mais nem o valor do foro, mais 1/5. Se o foreiro, se o enfiteuta deixar de pagar o foro, né, passa 3 anos sem pagar a obrigação dele, a enfiteuse se extingue. E por fim, se o enfiteuta falecer sem herdeiros. Observe que a enfiteuse é transmissível, né? Transmite-se de pai para filho, transmite-se por herança, porém se o enfiteuta não tiver herdeiro, não vai transmitir a enfiteuse e ela vai se extinguir, salvo o direito dos credores. Artigo 693. Todos os aforamentos, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis 20 anos depois de constituídos, mediante pagamento de 20 pensões anuais pelo foreiro, que não poderá, no seu contrato, renunciar ao direito ao resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste capítulo. No artigo 693, nós temos um esforço legislativo no sentido de extinguir a enfiteuse. Então veio a lei número 2437, de 1955, e criou a figura do resgate. O proprietário da terra, depois de 20 anos, poderia resgatar a concessão pagando o valor de 20 foros. Artigo 694. A subenfiteuse está sujeita às mesmas disposições que a enfiteuse. A dos terrenos de marinha e acrescidos será regulada em lei especial. Essa lei especial, que é citada no artigo 694, é especialmente os decretos lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, e a lei número 13.240, de 30 de dezembro de 2015, que trata principalmente dos famosos terrenos de marinha, que não pertencem à marinha, Força Armada, e é sim uma faixa de terra que é demarcada a partir da preamar, que é chamado terreno de marinha. Exposição gráfica: os poderes da propriedade. Observem o gráfico. A linha verde representa a terra. A linha vermelha representa a propriedade sobre a terra. As 4 linhas verticais pretas representam os poderes da propriedade: usar, fluir, defender e dispor.
Agora observem o que acontece quando alguém faz uma concessão de direito real sobre a sua propriedade. A linha azul representa o direito real de enfiteuse. A linha vertical roxa representa o contrato que liga o proprietário da terra ao enfiteuta. Os poderes de usar e fluir passaram integralmente para o enfiteuta. O poder de defender segue sendo dos dois, do proprietário e do enfiteuta. O poder de dispor da propriedade pertence única e exclusivamente ao proprietário. Porém, observem o seguinte: o enfiteuta possui o poder de dispor do seu contrato, ou seja, ele tem o poder de criar subenfiteuses e concedê-la a outros. Na prática, isso significa que todos os poderes da propriedade foram passados do proprietário para o enfiteuta, o que tornava a enfiteuse o direito real sobre coisa alheia mais completo do ordenamento. Caros amigos, para encerrar esse vídeo, a mensagem final que eu quero passar é que direito real sobre coisa alheia, notadamente no caso da enfiteuse e da superfície, é na prática uma sociedade que é estabelecida entre o proprietário da terra e um investidor. Muitas vezes o proprietário não tem recurso para fazer um investimento e ao mesmo tempo não deseja vender a sua propriedade. E por outro lado, o investidor tem recurso para fazer um investimento, mas não tem para comprar a propriedade. Então ele faz uma concessão de direito real. E isso funciona muito bem, garantido pelo registro imobiliário. Existe na doutrina jurídica duas posições clássicas a respeito dos DRA, dos direitos reais sobre coisas alheias. Uma corrente considera isso um arcaísmo, uma coisa antiga, uma coisa do passado que não deveria existir, deveria ser extinta. E uma outra corrente continua considerando que os direitos reais sobre coisas alheias é um modo de desenvolvimento, é um modo de tornar a propriedade produtiva e é algo que faz a riqueza circular na sociedade muito bem. E sempre é bom lembrar que cidades inteiras foram edificadas com base em direito real sobre coisa alheia. E vocês o que acham? O direito real sobre coisa alheia deve ser abolido por ser um arcaísmo ou muito pelo contrário? É uma coisa perfeitamente adequada ao que chamam hoje de função social da propriedade, uma coisa que deve permanecer, pois tem muito potencial para tocar negócio e fazer a circulação de riqueza na sociedade. Deixem aí na área de comentários o que vocês acham. E assim a gente chega ao final desse vídeo e o próximo dessa série vai ser exatamente sobre o direito real de servidão. Forte abraço e fiquem com a nossa vinheta de encerramento. Caros amigos, obrigado por assistirem a esse vídeo. Acompanhem nossas playlists, participem, deixem sugestões, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Considerem deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas ações nos ajudam a levar a informação jurídica a mais e mais pessoas. Vamos juntos, forte abraço e fiquem com Deus.